Então, esses aqui são os protocolos da avaliação neuropsicopedagógica. Mas, Karen, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou, né, o neuropsicopedagogo clínico, como que ele vai fazer essa avaliação? Então, ele vai utilizar esses protocolos de avaliação, tá? Ele vai utilizar esses protocolos de avaliação, montando o seu plano de avaliação, que é um plano geral, onde você vai visualizar todas as habilidades que você vai abordar, né? Que você vai avaliar na sua avaliação. E os planos de sessão de avaliação, que é quando você vai fazer de forma minuciosa, cada teste vai ser colocado em cada momento, quanto tempo que vai ser para a aplicação de cada teste, tá? Então, você precisa fazer, porque sem estratégia, sem planejamento, sem intencionalidade, a gente não tem resultado na avaliação. Mas eu tô falando aqui de avaliação, né, eu quero ver com você. Você sabe qual é o objetivo dessa avaliação? Porque muitos profissionais acreditam ainda que o objetivo de uma avaliação é diagnóstico. E se o meu paciente chega com diagnóstico, então eu não preciso fazer a avaliação. Não preciso fazer a avaliação. Quando, na verdade, a avaliação neuropsicopedagógica não tem objetivo o diagnóstico. Eu sou a Karen Diniz, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Minuto com a Neuroped de hoje, e nosso tema é sobre uma coisa que é exclusividade do neuropsicopedagogo clínico. Será que você adivinha o que é exclusividade de competência do neuropsicopedagogo clínico? Então vamos lá. E o nosso tema de hoje, então eu tô aqui com o meu roteirinho, é sobre uma coisa que é competência exclusiva do neuropsicopedagogo clínico. Será que você sabe qual é a competência exclusiva do neuropsicopedagogo clínico? Então, antes da gente falar do neuropsicopedagogo clínico, da sua competência exclusiva, isso quer dizer o quê? Que nenhum outro profissional pode fazer essa competência. Nenhum outro neuropsicopedagogo pode fazer se não for clínico, se não estiver atuando na área clínica. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho então sobre essas atuações. Quais são as atuações do neuropsicopedagogo? Quais são as atuações do neuropsicopedagogo? O neuropsicopedagogo, ele atua numa ciência prática. A neuropsicopedagogia é uma ciência prática. Como assim a neuropsicopedagogia é uma ciência prática? A neuropsicopedagogia, ela vai atuar de maneira prática. Ela tem a ligação com a ciência, né? Ela está sempre em busca desse entendimento da neurociências, da psicologia cognitiva, da pedagogia, que faz essa transdisciplinaridade, mas ela não é uma ciência teórica, ela não fica só lá nos artigos, na pesquisa, ela é uma ciência prática. A gente precisa colocar ela em prática. Como é que a gente coloca a neuropsicopedagogia em prática? Através dos protocolos neuropsicopedagógicos. E a neuropsicopedagogia, ela tem duas possibilidades para serem colocadas na prática. Ela tem dois campos de atuação, tá? Que não tem a ver com locais onde você vai desenvolver a atividade do neuropsicopedagogo, tá? São dois campos de atuação, o campo de atuação clínico e o campo de atuação institucional. Então, a neuropsicopedagogia, você pode atuar como neuropsicopedagogo clínico ou neuropsicopedagogo institucional, tá? Como que funciona isso, Kai? Bom, esses campos de atuação, eles estão divididos aí pelo princípio da atuação do neuropsicopedagogo clínico e do neuropsicopedagogo institucional. E aí eu te falo o seguinte, esse princípio não está relacionado com o local onde você vai desenvolver essa atividade. A neuropsicopedagogia, vamos colocar ela aqui, neuropsicopedagogia. O pessoal fala, né, enorme essa palavra. A neuropsicopedagogia, ela tem dois campos de atuação. Vamos lá.
campo de atuação clínico e o campo de atuação institucional. Karen, quer dizer que se eu atuar no clínico, eu vou atuar no consultório, se eu atuar no institucional, eu vou atuar numa escola? Não. Numa instituição? Não. Cuidado com o falso cognato. Cuidado com o falso cognato. A neuropsicopedagogia, os seus princípios de atuação não estão relacionados com o lugar que você atua. Então a neuropsicopedagogia, ela tem dois campos, o clínico e o institucional. E qual que é o princípio do atendimento clínico? Vamos lá. O princípio do atendimento clínico é o atendimento individualizado. Eu vou colocar aqui, atendimento individualizado. Tá? Esse é o princípio do atendimento clínico. E o princípio do atendimento institucional é o atendimento coletivo. Olha lá, Então, a neuropsicopedagogia, ela tem dois campos de atuação: campo clínico, campo institucional. Princípio do atendimento clínico individualizado. Princípio do atendimento institucional, atendimento coletivo. Agora eu vou fazer uma plaquinha aqui. Não está relacionado. Isso é muito importante, gente. Não está relacionado com o lugar de atendimento. Por que isso é importante? Porque até hoje eu recebo mensagem das pessoas falando: Karen, eu sou neuropsicopedagoga institucional, só posso atender na escola? Karen, eu sou neuropsicopedagogo clínico, só posso atender na clínica, no consultório? Não, isso é muito importante, gente. O princípio dos campos de atuação não está relacionado com lugar de atendimento. Não está relacionado com lugar de atendimento. Está relacionado com o tipo de atendimento. Isso é uma pegadinha que quem criou a neuropsicopedagogia fez pra gente. É uma pegadinha. Eu chamo isso de falso cognato. Sabe o que é um falso cognato? Falso cognato é uma palavra que são de idiomas diferentes, mas são muito parecidas, mas tem o significado totalmente diferente. Por exemplo, a palavra puxe. Puxe. Se eu falar pra você, puxe a tampa dessa caneta, o que você vai fazer? Você vai puxar, Puxe, puxei. Agora, no inglês, se eu falar push, push, você não vai puxar. Push em inglês é empurre, empurre. Por isso a gente chama de falso cognato. São palavras que são semelhantes, né? Ou foneticamente, ou na escrita, mas tem um sentido totalmente contrário, tá bom? Com certeza você estudou isso na escola, no ensino médio, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque o campo de atuação clínico e o campo de atuação institucional, eles são quase falsos cognatos, com o que a gente acredita que é ser algo clínico e algo institucional. Por quê? Porque o campo de atuação do neuropsicopedagogo clínico não tem a ver com o espaço, com o local do atendimento. O campo de atuação do neuropsicopedagogo institucional também não tem a ver com o espaço do atendimento, tá? Ficou claro? Ele tem a ver com o princípio da atuação e é o princípio do atendimento, é o tipo de atendimento. Neuropsicopedagogia clínica vai, realizar atendimento individualizado. Neuropsicopedagogia institucional vai realizar atendimento coletivo.
tá bom? Por que eu queria deixar bem claro isso, gente? Queria deixar bem claro, por quê? Porque a gente vai falar hoje de uma competência exclusiva desse carinha aqui, ó. Vou até pôr de roxo agora. Desse carinha aqui, ó. Uma competência exclusiva do neuropsicopedagogo clínico. Competência exclusiva para quem vai realizar atendimento individualizado. Vou até colocar aqui, ó. Você já sabe qual é essa competência exclusiva do neuropsicopedagogo clínico? Competência exclusiva do neuropsicopedagogo clínico. Vamos lá. Ó, vamos falar sobre isso então? Qual que é a diferença? Queria trazer bem certinho para vocês. A diferença, então, não está no lugar, tá? Não está relacionado com o lugar de atendimento. Neuropsicopedagogo clínico tem como competência o princípio do atendimento individualizado, tá? Individualizado. Então, vamos lá. Para a competência, né? Vamos para a competência, que é o que a gente vai falar hoje. Por que é importante a gente saber que o atendimento clínico tem como princípio atendimento individualizado? Por quê? Como a gente tem dois tipos de atendimento, tá? A gente tem dois tipos de atendimento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um protocolo para cada atendimento, tá? Vou colocar aqui, ó. Um protocolo para cada tipo de atendimento. Cara, mas não é tudo igual? O protocolo da neuropsicopedagogia não é igual? Não. A gente tem um protocolo para o atendimento clínico, um protocolo para o atendimento institucional. E como que a gente sabe, então? O próprio CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ela legitimou essas duas ocupações como separadas. Por exemplo, tem gente, né? Vamos falar de uma profissão que é bem próxima à neuropsicopedagogia, que é a psicopedagogia, né? A psicopedagogia tem um CBO, psicopedagogo. Então, não importa se você vai atender de maneira individual, de maneira clínica, de maneira coletiva, de maneira institucional, de maneira pedagógica, né? O atendimento da psicopedagogia é um só, é um protocolo. Por quê? Eles têm um CBO que diz psicopedagogo. Não importa se é clínico, se é institucional, se é hospitalar, se é o que for, não importa. Não tem distinção, tá? Na neuropsicopedagogia é diferente. Veja como são áreas diferentes. Na neuropsicopedagogia é diferente. A gente tem a neuropsicopedagogia clínica, é um CBO. A neuropsicopedagogia institucional é outro CBO. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem dois protocolos. A gente tem duas atuações, a gente tem duas ocupações diferentes, a gente tem duas profissões distintas, mas embasadas na neuropsicopedagogia, que é a ciência. A ciência é a mesma, o protocolo é diferente. Ficou claro isso, gente? Ficou claro? A ciência é a mesma, os protocolos de atuação são diferentes. E hoje eu vou falar para você sobre essa competência exclusiva do neuropsicopedagogo clínico. E eu não tenho como te falar de uma competência exclusiva do neuropsicopedagogo clínico sem falar de protocolos. Então, vamos lá? Vamos falar de protocolos da neuropsicopedagogia clínica? Então, vou colocar aqui neuropsicopedagogo clínico. Vou colocar neuropp clínico aqui na minha folha. Vamos lá. NeuroPP é o neuropsicopedagogo, a neuropsicopedagoga clínico, tá? Que é aquele que vai trabalhar com a demanda individual, tá? Vamos lá. Bom, então assim, o neuroPP clínico, ele tem como competências. Vamos ver quais são as competências do neuropsicopedagogo clínico.
Gente, eu tô me marcando toda de cantinho. Vamos lá. Então, a competência do neuropsicopedagogo clínico. Avaliação. O que mais? Intervenção. O que mais que o neuropsicopedagogo clínico faz? Reabilitação. O que mais que o neuropsicopedagogo clínico faz? Acompanhamento. O que mais? Mais um. Orientação. Tá? Essas são as competências do neuropsicopedagogo. Karen, de onde que você tirou isso? Código de Ética da Neuropsicopedagogia. Tá bom? Tá lá, artigo 30. 30 ou 31? Acho que é 30. Tá bom? Competências do neuropsicopedagogo. Avaliação, intervenção, reabilitação, acompanhamento, orientação são as competências do neuropsicopedagogo. Tá bom? Clínico, tá? Mas dessas, existe uma competência que é exclusiva do neuropsicopedagogo clínico. Por quê? Porque o neuropsicopedagogo institucional tem as outras. E essa que é exclusiva, vou sublinhar aqui para você, é a avaliação. A avaliação neuropsicopedagógica é competência exclusiva do neuropsicopedagogo clínico. Isso quer dizer que neuropsicopedagogo institucional não faz avaliação. Vocês sabiam disso? Neuropsicopedagogo institucional não faz avaliação, tá? Então, essa aqui é competência exclusiva do neuropsicopedagogo clínico, tá? Competência exclusiva do neuropsicopedagogo clínico. Vamos entrar em protocolos da avaliação, então? Vamos entrar em protocolos da avaliação. Não, o neuropsicopedagogo institucional não faz só a intervenção. Ele faz intervenção, ele faz reabilitação, ele faz acompanhamento, ele faz orientação, tá? Ele faz tudo isso. Ele só não faz avaliação, ele faz triagem, mas ele não faz avaliação, tá? Então, vamos falar da avaliação? Então, assim, protocolos da avaliação. Vamos lá, vou fazer um outro. Protocolos da avaliação neuropsicopedagógica. Vou colocar neuropp, tá? Neuropsicopedagógica. Quais são, então, os protocolos da avaliação? É uma competência clínica. Então, o primeiro protocolo, qual que é o princípio do atendimento clínico? Qual que é o princípio? Atendimento individualizado. Então, o primeiro protocolo da avaliação neuropsicopedagógica é atendimento individualizado. Ah, Karen, mas eu quero fazer avaliação em grupo. Ah, Karen, o TDE diz que eu posso fazer avaliação em grupo. O TDE não é um instrumento restrito do neuropsicopedagogo. O TDE é um instrumento quantitativo que vai avaliar as habilidades acadêmicas básicas, mas ele não é exclusivo do neuropsicopedagogo. Então, outros profissionais podem utilizar ele de maneira coletiva. Mas, na neuropsicopedagogia, a avaliação é somente de maneira individualizada. Você não faz avaliação neuropsicopedagógica de maneira coletiva, tá? Então, a avaliação, o primeiro protocolo da avaliação neuropsicopedagógica, atendimento individualizado, tá? Qual que é o segundo, então, cara? Qual que é o segundo protocolo? Ele precisa ter um caráter de abordagem, de avaliação. A abordagem da avaliação precisa ser quantitativa e qualitativa. Karen, o que é isso? Ó, primeiro protocolo, atendimento individualizado. Segundo protocolo, abordagem quantitativa e qualitativa. Isso quer dizer que para você compor uma bateria de avaliação neuropsicopedagógica, você precisa de instrumentos quantitativos e qualitativos. Você não pode fazer uma avaliação neuropsicopedagógica
apenas com instrumentos qualitativos. Você não pode fazer uma avaliação neuropsicopedagógica apenas com abordagem quantitativa, tá? Você precisa ter abordagem quantitativa e qualitativa dentro do teu processo de avaliação. Faz parte do protocolo de avaliação. Por quê? Porque você precisa utilizar instrumentos padronizados, quantitativos, que foram, validados para a população brasileira. É obrigatório, porque a neuropsicopedagogia trabalha no aspecto quantitativo neurobiológico. Então, a gente não pode realizar avaliação sem o protocolo quantitativo, sem a abordagem quantitativa, tá? Ficou claro? Ficou claro, gente? Ficou claro? Então, vamos lá. Outro protocolo da avaliação neuropsicopedagógica. Então, atendimento individualizado, abordagem de avaliação qualitativa e quantitativa, tá? Abordagem de avaliação qualitativa e quantitativa. E outro protocolo, seguindo, vou colocar aqui, seguindo as bases neuropsicopedagógicas. Então, veja, não é qualquer instrumento quantitativo, não é qualquer instrumento qualitativo. São instrumentos que vão seguir as bases neuropsicopedagógicas. Quais são as bases neuropsicopedagógicas? Vamos aqui para o eixo da neuropsicopedagogia. Qual que é o eixo da neuropsicopedagogia? Neuropsicopedagogia. Qual que é o tripé de fundamentação teórica da neuropsicopedagogia? Vamos lá? Neurociências, neurociência aplicada à educação. O psi, o que é esse psi? Psicologia cognitiva e a pedagogia. Então, esse é o tripé da neuropsicopedagogia. Neurociências aplicadas à educação, psicologia cognitiva e pedagogia, tá? Neurociências aplicadas à educação, psicologia cognitiva e pedagogia. Então, não é qualquer instrumento de abordagem quantitativa e qualitativa. São instrumentos que fazem parte do tripé da neuropsicopedagogia. São instrumentos que fazem parte da psicologia cognitiva, da neurociências aplicadas à educação. E eu vou falar para vocês, vou conversar para vocês. A maior parte dos instrumentos quantitativos são da psicologia cognitiva, tá bom? Porque a psicologia tem um conselho federal incrível, que faz aí muita pesquisa, que está sempre trabalhando em busca de instrumentos validados na população brasileira, que vão avaliar os requisitos e pré-requisitos da aprendizagem. E aí, a gente vai para o próximo protocolo, que é a avaliação dos requisitos e pré-requisitos da aprendizagem. Como assim, cara? É protocolo neuropsicopedagógico avaliar somente os requisitos e pré-requisitos da aprendizagem. A gente não trabalha com emoção, com comportamento, com humor, com qualquer outra coisa que não seja a aprendizagem. Nosso objeto de estudo é a aprendizagem, tá bom? A aprendizagem. A gente não trabalha com seletividade alimentar. Quem trabalha com seletividade alimentar é o nutricionista, tá? O nutricionista vai trabalhar com seletividade alimentar. Nós vamos trabalhar com aprendizagem. Aprendizagem, tá? Então, nós vamos fazer avaliação nos requisitos e pré-requisitos da aprendizagem, tá bom? E agora, os protocolos mais práticos, da avaliação. Tudo isso, a gente deve organizar em 3 a 6 sessões de 50 a 90 minutos cada sessão, tá?
Então, esse é o protocolo da avaliação neuropsicopedagógica. Atendimento individualizado, abordagem quantitativa e qualitativa, seguir as bases neuropsicopedagógicas, avaliação dos requisitos e pré-requisitos da aprendizagem, 3 a 6 sessões de 50 a 90 minutos, tá? Este é o protocolo da avaliação neuropsicopedagógica, competência exclusiva do neuropsicopedagogo clínico. Então, esses aqui são os protocolos da avaliação neuropsicopedagógica. Mas, Karen, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou, o neuropsicopedagogo clínico, como que ele vai fazer essa avaliação? Então, ele vai utilizar esses protocolos de avaliação, tá? Ele vai utilizar esses protocolos de avaliação, montando o seu plano de avaliação, que é um plano geral, onde você vai visualizar todas as habilidades que você vai abordar, que você vai avaliar na sua avaliação, e os planos de sessão de avaliação, que é quando você vai fazer de forma minuciosa, cada teste vai ser colocado em cada momento, quanto tempo que vai ser para a aplicação de cada teste, tá? Então, você precisa fazer, porque sem estratégia, sem planejamento, sem intencionalidade, a gente não tem resultado na avaliação. Mas eu tô falando aqui de avaliação, eu quero ver com você. Você sabe qual é o objetivo dessa avaliação? Porque muitos profissionais acreditam ainda que o objetivo de uma avaliação é diagnóstico. E se o meu paciente chega com diagnóstico, então eu não preciso fazer a avaliação. Não preciso fazer a avaliação. Quando, na verdade, a avaliação neuropsicopedagógica não tem objetivo o diagnóstico. Objetivos da avaliação neuropP não é avaliar, tá? Esse não é o objetivo dele, não é dar diagnóstico. O objetivo dele é avaliar. Avaliar o quê? O objetivo da avaliação neuropsicopedagógica: avaliar as habilidades, requisitos da aprendizagem. O que mais? Identificar os problemas da aprendizagem, ou melhor, da não aprendizagem, Objetivos da avaliação: avaliar as habilidades e requisitos para a aprendizagem, identificar os problemas da não aprendizagem. O que mais? Que é requisito objetivo da avaliação neuropsicopedagógica: identificar o desenvolvimento neurobiológico e traçar estratégias para consolidar a aprendizagem. Gente, quando a gente faz uma avaliação neuropsicopedagógica, nosso objetivo é esse, basicamente: avaliar as habilidades que são requisitos da aprendizagem, identificar os problemas da não aprendizagem, identificar o desenvolvimento neurobiológico, como que está esse nível de desenvolvimento, e traçar estratégias para consolidar a aprendizagem, porque o nosso objetivo é fazer com que o sujeito aprenda, criar oportunidades para o sujeito aprender. E é na avaliação que eu já vou traçando essas metas, traçando essas estratégias, observando, identificando, coletando dados do meu paciente para poder utilizar numa proposta de intervenção, tá? Mas é na avaliação também que eu vou identificar quais são as áreas de dificuldade do meu paciente, quais são as áreas de interesse, as áreas em desenvolvimento. Então, todas essas áreas eu vou identificar na avaliação para depois eu poder traçar um processo de intervenção. Então, o objetivo da avaliação neuropsicopedagógica é ser o primeiro passo para a intervenção. Porque é lá que eu vou coletar todos os dados que eu preciso para desenvolver um plano de intervenção que faça sentido e que faça diferença na vida do meu paciente. Esse é o objetivo, o propósito da avaliação neuropsicopedagógica. Karen, não é avaliar, não é diagnosticar? Não é diagnosticar. O único que dá diagnóstico é o médico. Mas, na nossa avaliação, quando a gente está aqui,
identificando os problemas da não aprendizagem, identificando o nível do desenvolvimento neurobiológico por meio da nossa abordagem qualitativa, da nossa abordagem quantitativa, nós podemos entrar em contato com os critérios de alguns transtornos. A gente pode chegar e verificar que o paciente tem indicativo de algo que não foi diagnosticado. E aí sim, nós fazemos esse encaminhamento para o diagnóstico, né? Quem vai fazer o diagnóstico é o médico. Mas o nosso objetivo é verificar a relação que o indivíduo tem com o processo de aprendizagem. E quando a gente identifica essa relação do sujeito com a aprendizagem, como ele aprende, por que ele não aprende e o que está atrapalhando esse desenvolvimento neurobiológico, que nós vamos ter o resultado da avaliação. Nós vamos ter princípio e propósitos nessa avaliação. Então, lembrando que este processo é competência exclusiva de quem? Do neuropsicopedagogo clínico. Neuropsicopedagogo não vai fazer avaliação, neuropsicopedagogo não vai seguir esse protocolo. Quem vai seguir esse protocolo, quem vai fazer essa avaliação é um neuropsicopedagogo clínico. O institucional não vai, tá? O institucional tem outro protocolo, eu posso falar sobre ele outro dia. Mas hoje eu queria trazer para você essa competência tão importante do neuropsicopedagogo clínico. Essa competência tão importante, né? Que somente o neuropsicopedagogo clínico pode fazer pelos nossos pacientes, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. E bora, né, gente? Bora colocar a neuropsicopedagogia em ação. Um beijo pra você e até mais. Tchau, tchau, pessoal.